Olá para vocês. Trago cá a resolução do exercício número 2 da ficha que eu acabei de vos enviar e também quero acreditar que também enviei o screenshot do exercício, certo? No exercício em que dizem que a empresa M adquiriu por 300 mil meticais uma participação financeira de 80% na sociedade F. E na data da aquisição, os balanços das duas sociedades eram constituídos pelas rubricas e valores abaixo indicados, certo? Então já davam lá os valores, eu quero acreditar que vocês têm aí convosco o exercício. Então, já davam lá os valores e tal. E depois também davam uma outra nota importante que dizia que os justos valores dos ativos e passivos da sociedade F eram os seguintes. Então, davam também os justos valores dos ativos e passivos. Na consolidação ou para efeitos de consolidação, sempre devemos considerar os justos valores na mensuração daquilo que são ativos e passivos. Daí que temos sempre que considerar esta componente de justos valores a data de aquisição, certo? Então, por isso que eu fiz esta tabela, onde eu coloco cá a quantia escriturada, o justo valor e a diferença de avaliação. Dizer que a diferença de avaliação será dada pelo justo valor menos a quantia escriturada. Olha aqui na parte dos fornecedores, eu coloquei entre parênteses para dizer que é negativo o valor, dizer que menos 300 mil menos 315 mil vai nos dar uma variação positiva de 15 mil. Agora, nas componentes do ativo não há necessidade de colocar assim entre parênteses, mas sempre que tivermos a falar de variação de justo valor nas componentes do passivo, é importante que, ou é imperioso que isto esteja entre parênteses para identificar uma variação que pode ser positiva ou negativa dependendo da circunstância, certo? Então, fazendo a soma daquilo que são as diferenças de avaliação, tirei cá 120 mil. Se forem a perceber, não existia ativos intangíveis no balanço da empresa F, porém, na avaliação que foi feita, constatou-se que existia um ativo intangível não identificado no valor de 50 mil. É por isso que temos essa variação de 50 mil de ativos intangíveis. E os ativos tangíveis estavam escriturados pela quantia de 45 mil, porém, o seu justo valor ascendia aos 100 mil, daí que a diferença também de avaliação seria de 55 mil. Os fornecedores tinham como quantia escriturada 315 mil, mais o seu justo valor era de 300 mil, o que proporciona uma variação favorável para a entidade, já que trata-se de uma conta a pagar, ou seja, houve uma redução da conta fornecedores, isso é uma variação positiva para a entidade, daí que tivemos aqui 15 mil positivo. Então, a diferença de avaliação total é de 120 mil, mas a semelhança daquilo que é feito quando estamos a falar daquilo que são os capitais próprios da investida na data da aquisição, é importante ou imperioso que a gente faça essa separação, ou seja, temos que distribuir aquilo que é a quota parte da empresa e a quota parte dos interesses minoritários, onde na variação do justo valor. Então, temos cá os 120 mil, a cota parte da empresa são 80%, 80% de 120 mil dá 96 mil, e a cota parte dos interesses minoritários é de 20% nos 120 mil, o que representa 24 mil, conforme conseguem ver, certo? Então, para podermos calcular as diferenças de aquisição, vamos tentar trazer aqui alguns dados. Dizer que os capitais próprios na data da aquisição de F eram de 200 mil, né? Isso também consta nos balanços. E o interesse residual de M nos ativos líquidos de F será dado por
pela percentagem de interesse vezes o quê? Os ativos líquidos de F na data da aquisição. Os ativos líquidos, estamos a falar dos capitais próprios. Então, temos que aquilo que é o interesse é de 160 mil, certo? Então, o interesse de M em F é de 160 mil, que é dado pela sua percentagem de interesse vezes os capitais próprios da sua investida. Neste caso, temos 160 mil. Então, a diferença de aquisição será dado pelo preço de aquisição menos a percentagem de interesse vezes os capitais próprios na data da aquisição. Neste caso, isso já havíamos calculado que, na verdade, é o interesse residual de M nos ativos líquidos de F, que havíamos tido 160 mil. Então, o preço de aquisição, 300 mil, ou seja, o investimento foi adquirido por 300 mil, quando a percentagem ou a parcela de interesse de M era de 160 mil. Então, as diferenças de aquisição ascenderam 140 mil meticais. Então, depois de encontrarmos as diferenças de aquisição, o passo a seguir é o cálculo do goodwill. Para calcularmos o goodwill, teremos a seguinte fórmula. O goodwill será dado pela diferença de aquisição menos a diferença de avaliação. Atenção, esta diferença de avaliação deve ser pela parcela correspondente à empresa na data da aquisição. Ou seja, nós já havíamos estipulado que os 120 mil era um valor, neste caso, da variação de justo valor total, porém, a parcela que corresponde à empresa nesta variação de justo valor é de 96 mil. Dissemos que o seu interesse é de 120 mil EF. Desculpe, o seu interesse é de 80% EF. Então, aplicamos 80% nos 120 mil e vimos que a parte imputável à empresa na variação de justo valor seria de 96 mil. Daí que, quando estamos a falar das diferenças de avaliação no cálculo do goodwill, interessa colocar apenas a parte imputável à empresa, que são de 96 mil. Então, a diferença de aquisição já havíamos calculado 140 mil menos 96 mil, teremos o goodwill de 44 mil. Ou seja, este vai ser o goodwill que nos pediam no exercício. Então, outra coisa que não nos pede, mas é importante para efeitos de lançamento, é o cálculo dos interesses minoritários, certo? Então, para calcular os interesses minoritários, há que considerar a percentagem a percentagem de interesse dos interesses minoritários sobre os capitais próprios da investida, mas a percentagem de interesse dos interesses minoritários nas diferenças de avaliação constatadas. Neste caso, as diferenças de avaliação constatadas eram de 120 mil. Então, a percentagem de interesse sobre esta diferença de avaliação deu 24 mil. E a percentagem de interesse dos interesses minoritários nos capitais próprios já dissemos que eram de 200 mil. 200 mil vezes 20% vai dar 40 mil. Daí que temos este valor, 40 mil, que corresponde ao interesse nos capitais próprios dos interesses minoritários, mais os 24 mil que corresponde ao interesse na diferença de avaliação imputável aos interesses minoritários. Então, tudo irá totalizar 64 mil. Então, quanto à contabilização, né, disto é simples. Primeiro, vamos ter que fazer o lançamento que corresponde à variação dos justos valores de F, ou seja, vamos debitar a conta ativos tangíveis pelo acréscimo de 55 mil, vamos debitar a conta de ativos intangíveis que não existia, mas passa a existir por causa dessa identificação de um ativo intangível não contabilizado, e aquela variação negativa, a variação positiva, desculpe, das dívidas a pagar de 15 mil, ou seja, vamos reduzir as dívidas a pagar conforme vê débito de fornecedores na quantia de 15 mil meticais. Então, tudo isto em contrapartida de uma conta de resultados na totalidade dos 120 mil, que é a diferença de avaliação. Depois disso, partimos para o lançamento da anulação do investimento.
Esta conta de resultados que utilizamos para calcular ou para contabilizar, desculpe, as diferenças de avaliação, volta a debitar, neste caso pela sua quantia 120 mil, o capital realizado de F também debita para anularmos e as reservas também debitam. Creditamos o investimento que M tem em F, 300 mil, e creditamos interesses minoritários que nós já havíamos tido lá, calculamos, e também debitamos a conta Goodwill que também já calculamos. Então, isto tudo vai nos dar a anulação do investimento de MEF. Então, fica aqui um trabalho convosco. Tendo em conta estes lançamentos que cá fizemos, peço que possam proceder à elaboração do balanço consolidado. Então, os lançamentos já estão aqui. Tendo em conta aquilo que vocês já aprenderam, a somar linha a linha, primeiro é somar linha a linha, tipo as rubricas das duas empresas, depois proceder aos ajustamentos. Os ajustamentos são esses lançamentos que cá nós já fizemos, aquilo que considerarem que deve debitar, vai debitar, aquilo que considerarem que deve creditar, vai creditar, então com toda a certeza irão culminar com um balanço consolidado, perfeito. Então, bom trabalho para vocês, era basicamente isto que eu tinha para vocês no que tange a anulação do investimento, certo?